Eu disse há pouco que há esta imagem do Calita a atravessar o Tejo. Isto é uma imagem que aparece várias vezes e depois, de certa forma, dissolver-se nessa multidão, que também parece uma espécie de caudal. Mas também há este rio, que há um rio que a uma dada altura o Calita foge, ele é institucionalizado e foge. Pronto, estou a dar alguns spoilers, mas não são muitos. E ele tem que atravessar um rio para conseguir fazer essa fuga, mas este rio, de certa maneira, é sempre uma espécie de fronteira, não é? E é uma imagem muito bonita que se repete muitas vezes, que esta fronteira, eu há bocado disse sem querer a outra margem, e é muito revelador que eu, estando aqui muito preocupada com as palavras que digo, não tenha conseguido evitar dizer isso, não é? E essa fronteira é uma espécie de fronteira entre nós e os outros. E isso é muito claro na maneira como esta imagem do rio e da fronteira reaparece neste livro. E é muito bonito. Mas, curiosamente, a imagem que para mim é das mais fortes do livro e que talvez não seja a mais óbvia e certamente não é tão repetida, é uma comparação que tu fazes com a uma dada altura em que o Bruno escreve sobre as pessoas mais velhas, não é? Pega numa memória de infância do Calita e o Calita está-se a lembrar desses homens mais velhos que ele via na sua infância, não é? E corrige-me se eu estiver a dizer alguma coisa que não seja exatamente assim. E há uma comparação comparas estes velhos e estes corpos com árvores. E por um lado, esta imagem quer dizer é que as árvores são muito antigas, não é? E às vezes é espantoso que de repente a gente olhe para uma árvore e essa árvore é tão antiga, e como é que é possível que ainda lá esteja, não é? Esse espanto daquilo a que uma árvore é capaz de resistir e manter-se de pé, e portanto é um bocadinho esta imagem para mostrar estes homens que chegaram a uma idade que se calhar nunca imaginaram poder chegar, mas de facto chegaram resistindo a uma série de intempéries da vida. Mas para mim esta imagem das árvores também é muito forte, porque ela tem uma certa imobilidade, não é? E esta imobilidade é muito significativa, são pessoas que eventualmente a grande resistência delas foi ficarem imóveis naquele lugar. São pessoas que se calhar não se revoltaram, não fizeram revoluções, mas que ficarem num lugar, não serem outra vez transplantadas ainda para outro sítio, é a sua grande resistência, não é? E depois fez-me pensar, eu quando vivi uns anos em Londres, e Londres, claro, como vocês sabem, é uma cidade muito cosmopolita e uma cidade que é feita de uma comunidade de retalhos de pessoas que vieram de todas as partes do mundo e, sobretudo, pessoas que vieram de partes do mundo onde os britânicos governaram, não é? E são uma espécie de retalhos desse império, e isso é uma coisa que se sente muito na cidade, de uma maneira, se calhar, ainda mais forte, não é? E mais visível do que em Lisboa. E eu, quando vivia lá, também não sei porquê, ficava muitas vezes a olhar aquilo que a mim me fazia mais pensar sobre isto e às vezes até achava comovente, era que eu também muitas vezes, quando ia na rua, reparava nesses senhores mais velhos, e digo senhores porque normalmente são homens, porque as mulheres acho que estão mais em casa, que tinham uma presença fortíssima nas ruas sem, na verdade, estarem a fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, essa presença é forte porque era sempre uma presença, de certa maneira, incongruente. E estas pessoas para as quais nós olhamos e percebemos que elas não estão no seu território. E há qualquer coisa clara nisso. E, nesse aspecto, também a imagem da árvore, para mim, é importante porque me faz lembrar dessas árvores que nós trazemos, não é? Que nós trazemos de outros lugares e que pomos, até as palmeiras, que são tão bonitinhas, não é? Mas que de certa maneira não pertencem, não é? E que acabam por estar sempre isoladas na paisagem. E isso também, claro, faz-nos questionar se nós vamos trazer uma planta que vai ficar isolada na paisagem, trazemos a planta e depois o que é que a gente faz à paisagem, não é? Para aquilo combinar.
preciso fazer alguma coisa à paisagem. O problema é que a gente não faz nada à paisagem, não é? E a árvore fica ali sem essa combinação com o que está à volta. E esta é uma das imagens que isto vai se tornando cada vez mais forte, porque o Kalita, que é um miúdo no início do livro, aliás, ele não é miúdo, mas as memórias, há uma progressão em que nós no início temos mais memórias da infância e vamos percebendo qual foi o percurso dele, e no fim ele vai se tornando cada vez mais velho, não é? E não é só uma questão de idade, do tempo que passa, é uma questão de amadurecimento e de ele chegar a um certo lugar na vida. E esse lugar na vida, que é um tipo que tentou, fugiu, depois foi para a Espanha, depois, enfim, viveu uma série de aventuras e depois acaba por voltar ao lugar de onde ele era e, de certa forma, o grande ato dele de coragem é ficar nesse lugar, é não sair, é deixar-se estar ali, não é? Esta ideia da árvore também tem a ver com esta ideia da visibilidade um bocadinho. Há uma parte muito bonita do livro, que é, vou aqui dar um saltinho, se vocês acharem que eu estou a falar muito, comecem a fazer sinais de fumo ou assim, porque eu tinha dito que só ia falar tipo 15 minutos e acho que se calhar vou-me alongar mais. Há uma parte muito bonita do livro em que se fala sobre o silêncio. O Kalita está num bairro de classe média alta e uma das coisas em que ele repara é como tudo é silencioso. E depois ele reflete sobre a maneira como ele cresceu sempre num sítio rodeado de ruído, não é? E isto leva-nos, enfim, para uma série também de ideias feitas que nós temos sobre o que é esse ruído e esse silêncio, não é? E se o ruído realmente significa alegria, música, significa confusão, brigas, gritos, o que é que significa esse ruído, não é? Nós achamos que o ruído normalmente significa que há vida, mas o que é que quer dizer essa demonstração de vida, não é? E de certa forma falar sobre o silêncio é falar sobre a necessidade de não se fazer ouvir, não é? Ou seja, a gente pode estar em silêncio porque não precisa de ser ouvido, não é? E eu acho essa reflexão muito importante, mas para mim o livro, apesar de falar repetidamente nesta questão do silêncio e do barulho, não é? Do silêncio em alguns bairros por comparação ao ruído que existe constantemente noutros. Para mim, o livro é muito mais sobre ser visto do que sobre ser ouvido, porque mesmo em silêncio nós podemos ser vistos, não é? O Kalita, vocês já perceberam, é uma personagem bastante invisível, porque é aquela pessoa para a qual nós não queremos olhar, não é? Ele acaba por dormir na rua a uma dada altura, afinal estou a dar imensos spoilers, desculpem, mas é aquela pessoa para a qual nós não queremos olhar, não é? Aquela pessoa que tem que fazer qualquer coisa para ser vista, a tal pessoa que desaparece desaparece em determinadas multidões, não é? Mas também as outras personagens, não só o Kalita, eu acho que são muito falam-nos muito sobre isso, não é? Uma das personagens para mim mais bonitas e interessantes é a personagem da tia com quem ele cresce, a tia Helena. E, por exemplo, há logo um momento em que tu descreves a tia vai levá-lo a um outro bairro, isto não vou dizer que é para não ser spoiler, nem que eles vão, mas o Kalita, que é uma memória de infância, olha para a tia e acha que ela está excessivamente maquilhada, não é? E de certa forma ele percebe que aquilo não é bonito, não é? Mas de certa forma é a beleza que ela é capaz de fazer. E essa maquilhagem também é esta maneira de poder ser vista de alguma maneira, não é? De se mostrar, não é? De como é que alguém se pode mostrar. E por acaso isto fiquei a pensar um bocadinho nisto, porque no outro dia tive que reler a Clarice Lispector, porque eu vou já dizer uma coisa, que eu hoje, quando fizer comparações do livro do Bruno com outros, vão ser só autoras mulheres. E isto é um enorme elogio que eu lhe posso fazer.
Depende das mulheres. Não é? Pronto, vamos ver. Vamos começar pela Lispector. E não é que tenha a ver, é aqui um acaso, porque eu tive que reler um livro da Clarice Lispector, que é o primeiro livro dela, o Perto do Coração Selvagem. E, claro, o Perto do Coração Selvagem, enfim, a Clarice Lispector vinha de um background mesmo muito pobre e muito miserável, mas a personagem do Perto do Coração Selvagem é uma mulher que depois tem uma vida de classe média. E a uma dada altura, uma coisa que me impressionou muito, que há uma descrição desta mulher como uma mulher que é tristemente feliz. Tristemente feliz. Uma mulher que tem tudo, aparentemente, não é? Casou, tem tudo, tem a sua vida, e ela descreve-a como tristemente feliz. E para mim a tia Helena, que é assim uma das personagens femininas do livro mais forte, eu pensei que ela era alegremente infeliz. Sabes? E esta ideia de... e talvez também tenha ligado a esta coisa do ruído também, não é? Que é ser alegremente infeliz. E há uma certa altura em que de repente ela aceita que é infeliz, não é? Mas dentro dessa infelicidade, como é que se pode, não é? Continuar a viver. Pronto, só tenho mais algumas notas, eu prometo que não vou demorar muito mais. Eu disse que ia comparar com outra mulher, e essa outra mulher é Helena Ferrante. Aprovas? E quer dizer, claro que isto não é uma comparação literária, e isso nós depois podemos falar, se quiseres falar no fim, se houve assim algum autor que fosse particularmente inspirador para este livro em particular. Mas eu pensei porquê? Porque para mim, eu gosto muito da tetralogia da Amiga Genial, que é muito famosa. Não sei, se calhar algumas pessoas podem não gostar tanto precisamente por ser tão famosa e até bastante comercial, mas eu acho que é uma obra incrível. E a Amiga Genial, se calhar muitos de vocês leram e conhecem, não é? É a história de duas amigas, até porque agora já há uma série na HBO e tudo, agora Max. É uma história de duas amigas que vivem precisamente num bairro muito pobre de Nápoles e que uma consegue sair do bairro e a outra não sai do bairro, não é? E a maneira como isso é possível ser feito ou não é através da educação, que também é uma coisa que está neste livro, não é? Que a Cucalita não tem um percurso escolar muito feliz, e isso faz toda a diferença. E para mim, eu pensei logo, sabes, na Amiga Genial. Mas claro que aqui o que é muito impressionante, a Amiga Genial, estas personagens que também começam a sua história na infância e da qual nós acompanhamos todo o percurso, vivem neste bairro, que é um bairro pobre e até muito violento, e neste caso elas são mulheres, são brancas, mas são mulheres, o que quer dizer que tudo também é mais difícil para elas, não é? A escolaridade, etc, etc. Mas para mim o que foi muito estranho eu estar a pensar na Amiga Genial enquanto lia o teu livro, sabes, é que todas essas memórias do bairro da Amiga Genial passam-se numa época completamente diferente. E, de certa forma, a leitura daquele livro é quase como se, enquanto elas vão fazendo o seu percurso de vida, a história vai mudando. E essas personagens acompanham essa história. Enquanto elas mudam, o mundo muda e a história muda. E aquela vida de bairro na Amiga Genial é uma vida que está no passado. E, de repente, para mim, foi muito impressionante estar a ler esta história do Calita e estar a pensar que isto não é uma história que se passou nos anos 1940, ou num pós-guerra europeu, mas numa história que começa no final dos anos 1970, que é ontem, não é? Num país com uma democracia, num país cheio de esperança, e de repente este choque
esta ideia de que há aqui uma espécie de incongruência temporal, não é? É quase como se tantas coisas, tanta história mudou ao longo deste século, não é? Mas é como se ali não houvesse essa... É como se o passado estivesse na outra margem, na verdade. Exato. E isso para mim foi muito impressionante pensar nisso, não é? E pensar de facto que isto não é uma coisa do passado e que agora, neste momento, não é uma coisa do passado. Porque, entretanto, o Calita é a nossa geração, certo? Portanto, agora já é uma pessoa com quase 50 anos, mas aquele Calita pequenino está aí nesses bairros, não é? E talvez algumas coisas tenham mudado um bocadinho desde aquele final dos anos 1970, anos 1980, que é os anos que tu descreves, como ele estando a crescer, não é? E depois nos anos 90 se tornando homem, mas muitas coisas não é? E esta proximidade, esta ideia para mim foi uma coisa que depois me marcou muito enquanto eu estava a ler o livro, não é? Esta ideia que nós lemos tantos livros e pensamos que... lembro-me disso quando estava a ler A Amiga Genial, que eu pensava, isto é a geração dos meus pais, isto é uma coisa que já foi, não é? Isto é uma coisa que já foi. Esta ideia de que a escola de repente pode fazer a diferença entre teres uma vida ou não teres uma vida, não é? Estas ideias e de repente esta persistência disto e perceber, lá está, que o passado não perdura em alguns lugares, eu acho que é muito forte e acho que é extraordinário que este livro de repente também nos faça pensar sobre isto, não é? Que nos coloque numa situação que não nos deixe acharmos ou deixarmos-nos ir nessa narrativa de algumas coisas que já são do passado, porque deveriam ser do passado, mas não são, não é? Eu estou quase a chegar ao fim e queria só dizer duas coisas que talvez sejam as coisas mais difíceis de dizer. Eu, quando estava a ler o livro, eu pensei assim, por um lado, pronto, o Bruno tinha-me convidado e, como eu disse, eu aceitei às cegas, mas sabendo, conhecendo o Bruno e conhecendo o trabalho do Bruno, que não podia ser mau. E foi ainda melhor do que aquilo que eu esperava dele, porque acho mesmo que é um livro extraordinário e que, para mim, é o teu melhor livro. Mas quando comecei a ler, comecei a pensar, e agora eu vou ter que apresentar este livro, e este livro está cheio de coisas delicadas. E depois comecei a pensar, e porquê é que ele pediu a uma mulher branca para ir falar sobre este livro, por amor de Deus, e agora? E eu comecei a pensar sobre isto, porque estamos a viver numa altura em que pensamos muito sobre as palavras e algumas palavras tornaram-se carregadas e até polémicas. Mas, atenção, eu não acho que isto seja uma coisa necessariamente má. Eu não acho que seja mau nós discutirmos isso e falarmos sobre isso, e não acho que seja mau. E o que eu acho incrível no livro do Bruno é que eu pensei nisto porque eu tinha que fazer esta apresentação, mas não é uma questão que esteja no livro, ou seja, não há momento nenhum em que eu sinta que tu te contiveste ou que não estavas a fazer exatamente aquilo que querias fazer por causa disso. E para mim este livro é um exemplo incrível de como as palavras podem fazer aquilo que é suposto elas fazerem, que é falar da realidade e chegarem mais longe nessa realidade, que quando elas são trabalhadas isso é possível e todas as palavras são possíveis e não temos que deixar de dizer essas palavras. Na verdade elas devem ser usadas e a literatura tem essa capacidade e o teu livro mostra isso, que na literatura essas palavras podem ferir se têm que ferir, mas elas fazem sempre mais qualquer coisa. Elas ganham sempre uma dignidade qualquer, todas elas. E de repente ler este livro e perceber como tu, a liberdade com que tu escreves,
a força, a segurança com que tu escreves, com que tu deixas essas palavras todas viverem, não é? As palavras que se referem a essas vidas, à cor de pele, à extrema injustiça, e é mesmo extraordinário. Há sempre estas questões, é a questão das palavras e depois há esta questão do lugar do qual nós estamos e da questão de nos metermos na pele do outro, que também é uma questão que agora é sempre sensível na literatura e também tem que ser, mais uma vez, eu acho que tem que ser. E de facto, este é um livro sobre um protagonista que é negro, que não tem oportunidades na vida, que efetivamente uma série de coisas estão constantemente a ser negadas, que passa por situações de grande violência, que passa por situações de grande pobreza, de indigência, uma pessoa que dorme na rua, etc, etc. E é sempre esta questão que é como é que nós nos metemos na pele do outro. É possível nós metermos na pele do outro? O que é fazer esse exercício? Eu gostava mesmo de falar-se um bocadinho sobre isso. E eu, de facto, não tenho uma resposta para isso, não é? Que é, será que um escritor pode, de facto, escrever e estar na pele de alguém que é tão diferente dele próprio? Eu não tenho uma resposta para isso, não é? Mas, só tenho a pergunta, mas eu acho que, não sei se os escritores o podem fazer, mas há uma coisa que eu acho que sim, que tenho a certeza, que é os leitores podem o fazer. Uma vez que está escrito, de facto, os leitores podem no fazer, e a literatura ainda é esse lugar onde nós nos metemos na pele do outro, não é? E o teu livro é, de facto, um exemplo disso, um exemplo belíssimo disso. Obrigado. Susana, deixa-me já então responder isso antes de fazer os agradecimentos, de começar por aí. Escrever sobre os outros é sempre um ato de violência. Nós roubamos sempre alguma coisa aos outros nessa tentativa de chegar aos outros, de os compreender ou não, ou de os incompreender, ou de não chegar a essa verdade. Mas o livro é testemunho desse esforço. E em relação às palavras, há palavras duras, muito duras, que alguns podem questionar o direito de as usar, mas eu tenho um grande respeito pelas palavras e tenho um grande respeito pelas minhas personagens. E tenho um grande respeito pelas pessoas que em alguns casos serviram de inspiração a essas personagens, e tenho um grande respeito pelo poder da literatura, e sei se nós não formos ao fundo das coisas, não vale a pena escrever. Se não quisermos correr riscos, se tivermos medo das palavras ou de como os outros recebem as palavras, então mais vale não escrever. Nós temos de ir ao fundo das coisas, podendo nesse processo magoar os outros, por vezes ser injusto para com os outros, por vezes os leitores acharem que nós estamos a ultrapassar certos limites, estamos a ir longe demais, estamos a ir para fora dos nossos limites. Eu não acredito, eu acredito que nós temos de ir para fora de pé, temos de arriscar. De vez em quando as coisas podem correr mal, podemos bater com a cara no chão ou levar um murro nos dentes, mas nós ou fazemos esse esforço para chegar a essa verdade, que é a verdade das personagens, ou então não vale a pena escrever. Claro que há riscos, e eu corri esses riscos quando escrevi sobre o meu bairro, sobre a experiência no meu bairro. Quando escrevi sobre o meu primo, o João Jorge, no Hoje Estarás Comigo no Paraíso, e apropriei-me da vida dele. Tinha o direito de fazer isso, mesmo sabendo e assumindo que era um livro em que eu estava a olhar para aquela personagem, mas houve uma apropriação também dessa personagem. E toda a apropriação é uma violência, mas toda a escrita é uma violência. Toda a escrita sobre os outros, sobre quem nos rodeia, é uma violência. Nós não podemos negar o caráter violento do ato criativo. O ato criativo não é um ato de bondade, de benevolência, de amor pelo outro. Isso é cristianismo, isso é outra coisa, é budismo. A literatura é um ato de violência, que por vezes magoa, por vezes dói, mas nós temos de ir ao fundo, temos de ir onde dói. Se não formos onde dói, se não estivermos dispostos a ir onde dói, mais vale não escrever. E eu escrevo sabendo que, por vezes, vou chegar a sítios dolorosos para mim mesmo.
E às vezes não tenho coragem de ir mais longe. Eu tinha planos para esta personagem, para o Calita, que não fui capaz de cumprir porque não fui capaz de lhe fazer mal. Não fui capaz de lhe fazer mal à personagem. Havia uma situação que eu queria pôr no livro e que no fim eu disse, não sou capaz de lhe fazer isto. Não fui capaz de lhe fazer aquilo. Porque eu achei que tu ias matá-lo no fim e fiquei muito zangada. Mas era pior do que o matar, era pô-lo a fazer uma coisa que era horrível. E não fui capaz de fazer isso, senti-me tentado a fazer isso, mas não fui capaz de pôr a fazer isso. Aí não tive coragem. E às vezes vamos longe demais. E temos de ir e temos de aceitar as consequências. Mas por acaso, pronto, eu não sei qual é que era o teu plano, não é? Toda a gente tem um plano, os escritores têm um plano e depois, enfim, não corre como a gente pensa. Mas por acaso é interessante dizer isso, porque eu acho que talvez tenha sido bom não teres ido longe demais, porque também há uma esperança neste livro. Eu estive aqui a dizer isto e parece que isto é tudo uma grande desgraça. E ele, de facto, sofre imenso, esta personagem. Mas há nele uma esperança sempre. Há nele qualquer coisa e há nele um desejo de qualquer coisa. Há um desejo, eu acho que é. Há uma fome de qualquer coisa e havendo fome, há esperança. A fome é a última a morrer. O desejo é o último, de facto, a morrer. Sim. Quando morre o desejo, tudo o que sobra já está morto. Sim. E nele ainda há esse desejo. Isso torna a personagem mais complexa, não é? Porque ele, de facto, sofre imenso e pode ter uma série de instintos, mas ele também tem os desejos bons, não é? Os sonhos, há uma parte que tu falas sobre isso, sobre as palavras. E viveu coisas, eu acho que isto é muito importante, porque a personagem chega a um momento em que se apercebe que viveu coisas que outros não viveram. Ele teve acesso a coisas que ele próprio desvalorizou e que outros à volta dele também desvalorizam, mas que são coisas únicas, que ele testemunhou, que ele pôde experimentar e outros não puderam, e outros não têm acesso a isso. Já me perguntaram, várias pessoas, se isto é um livro sobre um derrotado, um falhado, e eu, por acaso, no outro dia encontrei uma frase do ator, do Steve Buscemi, em que ele dizia, perguntava-lhe, porquê é que faz sempre papéis de falhados? E ele diz, mas eu não os vejo como falhados. Eles estão à procura de alguma coisa. E eu também estou à procura de alguma coisa. Eu não os vejo como falhados. E porquê que nós pomos as coisas sempre nesta medida? Então, a pessoa que tem um emprego bom e tem de classe média alta e que vive bem e que tem um bom casamento, então essa pessoa não é falhada. O escritor tem de ir ao íntimo dessa personagem saber se ele é ou não falhado. Porque aquilo que vai determinar o seu falhanço não é aquilo que ele tem, mas é aquilo que lhe falta. Não é? Sim, e depois há a questão do tempo, não é? Que as pessoas são falhadas num momento e depois não são noutro, não é? Eu não vejo como... Eu, pelo menos, não me interessa o falhanço do Calita, ou o Calita enquanto exemplo de um falhanço. Não. É o Calita enquanto exemplo de um desejo. Há aquelas coisas que sugerem às vezes nos cursos de escrita criativa, que eu nunca frequentei mas ainda vou a tempo, mas que dizem que e muitos escritores gostam de dar esses conselhos. O protagonista tem que ter um objetivo, não é? E este protagonista tem um objetivo, há qualquer coisa, há uma luz lá ao fundo que o guia e ele vai atrás dessa luz. E isso é importante para mim, foi importante para que a personagem não estivesse rendida, mais do que derrotada, que não se tivesse rendido. E esta personagem ainda não se rendeu, não sei se rende ou não. Uma sequela? Não sei, mas ainda não se rendeu, e isso para mim era importante para que não fosse o exemplo dos falhados, não. Sim, eu acho que há uma coisa também muito bonita, que é esta ideia de que tu nunca sabes bem para que lado é que ele vai cair, e eu acho que o livro faz isso muito bem, não é? Porque é assim a vida, não é? Ele tem os seus desejos, tem as suas memórias boas, as memórias más, o seu sofrimento, não é? E tu nunca sabes, eu acho que se há aqui uma coisa que tu queres chegar ao fim do livro, não é? É um bocadinho perceber que parte dele, não é? A parte melhor, a parte pior, a parte que espera, a parte que tem desejos, que parte dele é que vai sobreviver à outra, não é? E nós queremos, acho que o leitor quer que as coisas lhe corram bem.
no fundo, mas ao mesmo tempo sabe que podem correr mal, aquilo de um momento para o outro pode não correr bem, e essa incerteza, até sobre o que é correr bem. O que é correr bem? Eu acho que as coisas não lhe correm completamente mal, mesmo no todo da vida dele, não lhe correm completamente mal. E essa ambiguidade, essa incerteza, essa dúvida, eu acho que também alimenta a própria história aos olhos do leitor. Olha, posso ler só um bocadinho? Sim. Era o meu truque na manga para finalizar, mas acho que é bonito vocês ouvirem um bocadinho do livro. E isto fala um bocadinho sobre esta ideia desta ideia também do tempo e daquilo que vive dentro das pessoas, as tais multitudes. Vou só ler um bocadinho. Se eles, todos os que ali estavam, prestes a louvar o Senhor, ele está numa igreja evangélica, a comungar do pão e do vinho, a ouvir as palavras, ora melífluas, ora estrondosas do pastor Joãozinho, soubessem a fome com que beijou uma mulher pela primeira vez, encostada ao pilar, onde agora estava colado um folheto com o rosto profético e comercial do pastor. Se tivessem visto como ele e tantas testemunhas, Nico a descer do andar de cima à meio da noite, com os seus trajes extravagantes de imperador de um reino inventado, e o DJ a interromper propositadamente a música para escândalo e indignação da turba de enlouquecidos e anestesiados que, mesmo assim, abria alas para que ele chegasse ao centro da pista de dança e, com um gesto teatral, fizesse sinal para que a música recomeçasse com o volume ainda mais alto e a batida mais estridente, e era como que uma ordem para que todos os demónios se soltassem se ele lhes contasse. Àquela comunidade pacífica de crentes, não acreditariam na sua palavra, ou dariam graças a Deus e ao seu infinito poder e misericórdia por ter transformado num lugar de depravação e destemperança num templo de adoração. Mas ele sabia que os demónios da Africando ainda habitavam aquelas paredes. Ao pensar nos rostos contorcidos de prazer, exaustos dos movimentos nervosos do corpo, e ao compará-los com os rostos serenos à sua frente, que davam a impressão de nunca por eles ter passado qualquer paixão ou turbulência, imaginava que fossem as mesmas pessoas e que os demónios do passado fossem os anjos de agora, que umas eram a noite e outras eram o dia, mas que eram as mesmas. Uma ideia mais aliciante, mais humana do que a de um mundo dividido entre bons e maus, entre justos e ímpios, um mundo em que lhe tinham ensinado a acreditar. Kalita aprendera, nas duras experiências da sua vida, que cada homem e cada mulher continham em si essas possibilidades contraditórias e que só a vergonha, o pudor ou a disciplina imposta por outros os obrigava a vestir o mesmo rosto, dia após dia, e a renegar um dos espíritos, anjo ou demónio, que neles morava. Obrigado, Susana, pela tua leitura. Em primeiro lugar, vou explicar. Eu, quando pensei em convidar a Susana, não foi por ser mulher, embora seja mulher, não foi por ser branca, foi por ser uma grande escritora. Estava a brincar contigo. Foi por ser uma escritora que admiro muito, e aliás, essa é uma das coisas boas de lançar livros, de os publicar e depois de fazer lançamentos, é ter a oportunidade de convidar pessoas que admiro muito, para fazer a apresentação dos livros. É um bocadinho uma batota. Eu conheci a Susana há muitos anos, há alguns anos. Estava eu a trabalhar na Quetzal. A Susana trabalhava como jornalista na altura para o Jornal de Negócios, pelo menos creio que foi para o Jornal de Negócios que entrevistaste o Rentes de Carvalho, na altura, no Porto, já há uns 12 ou 13 anos. E depois acompanhei a produção literária da Susana, que é uma das grandes escritoras portuguesas, e foi por isso que te convidei, por admirar a tua arte, admirar a tua escrita, e é isso que eu faço. Eu convido pessoas por quem tenho uma grande admiração. O Rentes de Carvalho apresentou as primeiras coisas, a Jaimília Pereira de Almeida, que está aqui, apresentou Hoje Estarás Comigo no Paraíso.
hoje apresentas Toda a Gente Tem um Plano, e agradeço muito teres aceitado esse convite sem teres lido o livro, é sempre um risco, mas pronto, não correu mal. Continuando nos agradecimentos, tenho de agradecer, obviamente, e muito à minha família, aos meus filhos, à minha mulher, a minha sogra está aqui. Eles sofrem muito com as minhas ausências presentes, ou seja, estando lá, às vezes não estou, e tenho de lhes agradecer a paciência e a paciência comigo e com o meu feitio, e com essas ausências, que eu sei que não é fácil, mas aguentem mais um bocadinho, acho que vale a pena. Têm sido anos muito, muito exigentes, mas que têm compensado também. É um percurso de juntos, de família. E um livro meu é um livro de todos nós. Tem um bocadinho de todos nós, todos os livros têm um bocadinho da nossa história enquanto família. Nestes últimos anos tenho trabalhado também em rádio, dedicado uma grande parte do meu tempo à Rádio Observador, e queria agradecer a presença de amigos que fiz, que são meus companheiros de trabalho, porque tem sido uma grande aventura. Nunca pensei fazer rádio desta forma, tem sido uma coisa alucinante. E obrigado a todos, ao Ricardo, ao Pedro, aos meus companheiros do Pop-Up, ao Pedro, à Maria Ramos Silva e ao Tiago Pereira, Pedro Buxerimento. Muito obrigado pela companhia ao longo destes anos e por esta aventura na rádio. Tenho de agradecer às pessoas da editora, a quem me tem acompanhado já há muitos anos, ao Rui, claro, autor destas capas magníficas, que me surpreendem sempre e são sempre melhores do que aquilo que eu podia imaginar. À Margarida Filipe, que fez a revisão do livro, mas a toda a gente que trabalha na editora, à Lúcia, que me acompanhou muito, sobretudo no Hoje Estarás Comigo no Paraíso, claro, tenho de fazer um agradecimento muito especial por causa deste livro ao Francisco, porque este livro, de facto, pode-se dizer de todos os livros que não existiriam sem o editor. Mas este livro não existiria mesmo se não fosse o Francisco. Porque o Francisco obrigou-me a escrever o livro, praticamente. Houve um momento de bloqueio. Eu tinha chegado a meio, mais ou menos, do livro, e tive um momento de autêntico bloqueio, e achei que já não conseguia escrever, e achei que ia desistir desta história. Mas, felizmente, apareceu o editor mau, de chicote na mão, e a dizer: escreve lá isso, vá. E a verdade é que nós, por vezes, esquecemos, até no meio de tantas coisas que temos para fazer, esquecemos que só há alguma forma de resolver esses bloqueios, que é escrevendo, ir tentando até recuperar, porque eu comparo o escrever, eu não sou músico, mas comparo o processo de escrita a estar a compor uma canção, e de repente eu perdi aquela melodia que tinha na cabeça, e foi muito difícil regressar, mas só há uma maneira de regressar, é tentando, é ir assobiando, é ir escrevendo até aquilo aparecer, até aquilo voltar, e não teria voltado se não fosse a insistência do meu editor, a paciência dele também, e depois, não foi muita também, não é? mas foi alguma, e depois também esse trabalho de rever, de me aconselhar, de sugerir, também foi muito importante. Queria agradecer, tenho de agradecer, e o livro é dedicado também à pessoa que inspirou este livro e esta história. Eu queria que tu falasses sobre isso, mas pronto. Sim. Era uma das perguntas que eu gostava de ter feito, que é como... Por acaso, tenho aqui um amigo de infância comigo, o Rui, que conhece bem, aliás, até tem mais histórias com o Canina, que é o nome dele, a alcunha dele no bairro, e ele conhece-o bem. E esta história
foi-me oferecida por ele. E ele ofereceu e eu roubei um bocadinho. Assim, é sempre assim. Eu encontrei várias vezes, já na idade adulta, o Canina, e tínhamos falado, já tinha servido de inspiração a algumas passagens das primeiras coisas, mas voltei a encontrá-lo há uns anos, por acaso, completamente por acaso, já depois de ter publicado os primeiros livros, e o Canina disse-me: tens de escrever um livro sobre a minha vida. E há muita gente que diz isto: eu sei uma história que dava um livro, essas coisas. Também sabes que muita gente diz isso. Só que a diferença com o Canina é que ele tinha razão. Ele tinha mesmo razão, é que a história dele dava mesmo um livro. A questão sempre é saber como é que se transforma essa matéria-prima extraordinária, tão forte, em matéria literária, não traindo a verdade que há naquela pessoa. Ou não reduzindo aquela pessoa a uma série de episódios caricatos ou meio bizarros de histórias excêntricas. E quando eu percebi a maneira de fazer isso, não traindo a pessoa, criar uma personagem sem trair a pessoa, então eu comecei a escrever. E muitas das coisas que estão no livro aconteceram-lhe, tal como estão no livro. Tal como estão no livro. Outras não, eu tomei liberdade, claro, fiz profundas alterações e outras personagens, mas há coisas que estão no livro que são tal e qual ele me as contou, porque eu depois comecei a encontrá-lo quando já estava na rádio. Eu trabalhava, estava a fazer as tardes na rádio e apanhava o barco das 2h05, e ele também ia trabalhar para o hotel em Lisboa, e então vínhamos a conversar no barco e encontrávamos por acaso, eu ainda pensei, vou combinar com ele para falarmos e fazer-lhe entrevistas, mas não, sempre que falámos foi por nos encontrarmos por acaso, e ele falava, contava-me, e eu chegava à casa depois e tirava apontamentos e tentava não me esquecer de nada, e cheguei a uma altura que disse para mim mesmo: eu tenho de transformar isto é tão forte que precisa de ser contado. E depois aí vem essa questão. Sabes que quando estavas a falar dessa coisa de nós roubarmos as personagens, não é? E de roubar, enfim, de haver uma certa violência na escrita. Há um autor americano que é o James Agee, que é um clássico de jornalismo literário, então as pessoas normalmente mais ligadas ao jornalismo conhecem. O James Agee era um poeta, mas depois fez este livro que se tornou um livro de culto e um precursor do jornalismo literário, que é um livro chamado Let Us Now Praise Famous Men, que é um livro sobre, passado nos anos 30, durante a Grande Depressão, sobre as famílias de agricultores de algodão, e ele vai lá e passa tempo com estas pessoas para depois contar a história delas. Aquilo era para ser um artigo de revista que é recusado porque a escrita era demasiado literária para o artigo de revista. Ele depois faz o livro, e na introdução do livro ele diz uma coisa muito interessante, que é, ele começa por dizer que ele é uma pessoa vil por estar a escrever aquele livro, por estar a utilizar a história daquelas pessoas para fazer literatura, não é? Mas depois ele conclui essa introdução dizendo: ok, eu sou uma pessoa vil, eu estou de certa forma a cometer um ato violento, não é? Estou a roubar esta história, estou a usar a história delas em proveito próprio, mas já que eu estou a fazer isto, então eu vou escrever o mais belo livro que pode ser escrito e fazer da história delas a coisa mais bela que já alguma vez foi escrita. E eu acho que o teu livro tem isso, não é? Que é, tu de repente estás a pegar na história de alguém, mas tu estás-lhe a devolver qualquer coisa, não é? Tu tiraste essa história, mas estás-lhe a devolver uma outra coisa, não é? E nós usamos a história, mas a maneira como nós usamos essa história, na verdade, é depois dá-se, não é? Dá-se muito mais do que aquilo que se tira, eu acho. A primeira coisa que nós temos de fazer enquanto escritores é dizer a nós próprios: eu não sou bonzinho. Isso é a primeira coisa. Reconhecer que somos vis. Eu ainda estou nesse processo. Então, quando chegamos aí, depois podemos avançar. Se estivermos convencidos que somos muito bonzinhos, estamos no caminho errado. Primeiro é preciso reconhecer isso. É egoísmo. Muitas vezes a motivação é egoísta. É que a história é tão boa, que aquilo já está tão feito. Quer dizer,
extremamente estúpido da minha parte não aproveitar. Então há um lado de egoísmo. E há também um de reconhecimento. Eu, quando comecei a falar e a encontrar o Canina e a falarmos os dois, eu disse: este tipo parece sair de um livro, eu podia ter inventado isto, não percebendo na altura que eu tinha ido buscar as personagens à realidade. E por isso é que ele se parecia tanto com as personagens de outros livros. E o que é que eu pensei? O meu impulso na altura foi: eu tenho de o devolver à literatura. Há aqui uma circulação, um tráfico. Não é? Vem da realidade, vai para os livros, sai dos livros, e agora vamos devolvê-lo aos livros, para lhe dar também, para a sua realidade, para a realidade dele, também ser mais substancial. Porque quando tu condensas certas experiências, sentimentos, pensamentos, emoções numa personagem, de alguma forma tu emprestas, dás uma carga à própria realidade. A realidade torna-se mais real com a ficção. Portanto, há um lado vil de aproveitamento, há um lado de acrescentar alguma coisa ao mundo, acrescentar algo que não havia. Não se trata apenas de roubar, trata-se assim, de roubar, mas depois para de alguma forma tentar acrescentar. Eu acho que no teu caso também, porque estás a dar voz a uma pessoa que normalmente não contaria a sua história, não é? Eu tenho muitos problemas com a ideia de dar voz. Mas sim, porque quando tu estás a dizer, isto parece um livro, mais ou menos, não é? Não, parece um... eu percebo que queres dizer tal, a grande aventura, tal grande as peripécias e tudo isso, mas ao mesmo tempo... Não só mesmo aquelas histórias eram parecidas com as histórias de... Bem, porque ele nasceu e viveu no bairro sobre o qual eu escrevi, portanto, daí... Só que eu não o ouvia há muito tempo. E eu não ouvia as pessoas há muito tempo. E ouvi-lo, então, contar isso, provocou esse efeito. Eu tenho algum problema com essa questão de dar voz... Por isso mesmo, porque ninguém pediu. Ele disse, não é? Devia escrever um livro, mas isso é outra coisa. Aqui, neste sentido, ninguém veio dizer: olha, denuncia esta situação, mostra como eu estou a viver, chama a atenção para mim. Ninguém pediu isso. E nem essa é uma função da literatura, para mim, de fazer essa denúncia. Pode ser do jornalismo, por exemplo. Eu acho que o jornalismo tem essa função. Mas a literatura não, porque obedece, lá está, uma vez mais, obedece muitas vezes a impulsos egoístas. Tu sentires até o que tu és capaz de contar. Pode haver uma história muito importante de ser contada, mas que eu não tenho capacidade para contar. Ou não sou a pessoa, não sinto que seja a pessoa certa para a contar. Então não conto. E a história pode ficar por contar, por algo que tem apenas a ver com a avaliação que eu faço. Puramente egoísta. Portanto, eu tenho alguma resistência a essa ideia de dar voz, porque houve pessoas do meu bairro que leram o livro e que não se reconheceram no livro e que não gostaram do livro. Tudo bem, isso é bom. Eu não quis fazer um decalque da realidade, nem quis... Isto é a realidade. Não, aquilo é uma percepção sobre a realidade. Sobre aquela realidade, sobre aquelas pessoas, trazendo outras coisas, acrescentando e inventando. É engraçado que para mim, ao ler, eu não senti que fosse o mesmo bairro das primeiras coisas. Pois não, porque são diferentes. São muito diferentes. Se tu não me dissesses que é todo inspirado no mesmo bairro, eu não conseguiria. Da mesma forma que o bairro é sempre o mesmo. Nos três romances, o bairro é sempre o mesmo. Só que os ângulos é que são diferentes. Sim. Então, olha, mas estavas a dizer que algumas pessoas não gostaram, e o Calita? Ele ainda não leu, agora está a viver no estrangeiro. E ele tem tido esta vida, não é? Praticamente nómada, de andar de um lado para o outro. Quando eu estive com ele estava mais fixo, estava a viver aqui perto, mas a vida dele tem sido isto. Há muitas histórias para contar. Há pouco falaste de Londres. Eu há 2 anos estive em Londres, o meu primo vive lá já há muitos anos, e há uma grande comunidade portuguesa, e há muitas pessoas que foram do meu bairro para Londres, e há inúmeras histórias. O meu primo disse-me: olha, vem para aqui, ficas aqui um mês e eu conto as histórias todas. São histórias que estão por contar também.
que eu gostava muito de contar um dia. Lá está, não sei se tenho a capacidade de as contar, e pronto, e não vos incomodo mais. Muito obrigado a todos pela vossa presença. E pronto, há bocadinho eu disse que eu estava a entrar em fase de compressão do livro. É verdade, mas chega ao momento mais feliz da vida de um editor, que é quando diz: o autor está disponível para autógrafos. Façam um favor. Muito obrigado a todos. Obrigado.